deixar ela lá quietinha e junto nós vamos continuar, porque a maior alegria que nós podemos dar à Santa é ela perceber que a gente continua, né, João? A gente não tem a voz dela, fazer o quê? Mas junto, com muito amor, né, cantando de coração, a gente vai conseguir. Então a gente vai fazer do jeitinho que ela gostava, tá, gente? Ela gostava do Pai Nosso cantar? Vamos cantar para ela, então, para a gente iniciar o nosso trabalho. A nossa amiga aqui se ofereceu de puxar para a gente, né? Então vem, por favor, para a gente poder fazer o Pai Nosso, então. Vamos acompanhar a gente, lembrando da Santa, que pode ter certeza que ela, com o pensamento dela, vai nos ajudar a tornar linda essa oração. Por favor, vamos Pai Nosso, então. Pai Nosso, que estás no céu, santificado porque indica o quê? Uma energia abrangente da interação do universo
evangelista, o seu evangelho diz lá, nunca ninguém viu Deus, mas algo que você não viu, não permite que você não sinta. Você pode mais sentir do que ver ou do que saber. Então imagine, vamos usar um termo assim, como um universo, como se fosse um útero cósmico, onde tudo se cria, onde tudo se mantém, e onde tudo vai se transformando aos poucos, e tudo é movimento, e tudo é vida. Então a origem do encontro de todos os seres é numa união que podemos dizer indescritível no universo, e a mente humana que faz parte dela, junto e naturalmente a mente divina. E Deus, Ele não age em nós, mas através de nós. Então Ele é através de nós para não quebrar o livre-arbítrio. E Ele vai imprimindo na nossa consciência, a sua própria consciência. Por isso que muitas vezes nós falamos que nós temos o DNA da divindade, por isso que nós não vemos, mas sentimos. E nós procuramos Deus. E às vezes nós procuramos longe, fora, mas Ele está mais dentro de nós. Então Ele imprime em nossa consciência esse sentimento, sim, da sua existência. A quarta pergunta que vem complementar essa pergunta é a seguinte: como você pode encontrar provas da existência de Deus? Será que no universo tem provas que existem? Se tivesse um ser humano, por sábio grandioso que ele fosse, e dissesse assim: olha, eu estou construindo um mar igual o Atlântico, igual o mar, qualquer deles que seja, então eu estou construindo um mar, você acreditaria? Ou então ele dizesse: eu estou construindo um universo igual a esse, não daria para acreditar. Mas o universo está aí, o mar está aí, e alguém cuidou disso. Alguém tem sob seu domínio todas as coisas que o homem não fez. Então, não tem como, não há efeito sem causa. E se tem um efeito, algo que está produzido, então alguém produziu. E quem produziu que é o autor, é o dono da causa. Então, no caso, é Deus. Então, procurar a causa de tudo que não é obra do homem, a nossa razão vai nos punir. Tudo que não é obra do homem, que ele não consegue fazer, ele não consegue manter, então a nossa consciência tem um ser superior, quer o nome que damos a ele, então sabemos que nós conhecemos, nós chamamos de Deus. Então, para crer em Deus, basta que se lance um olhar na natureza, que tem tudo que tem em torno de nós. Então, o universo, ele existe, logo tem uma causa. Tantas coisas que não são, como se diz, produção do homem. Então, tudo isso nos leva a crer. Isso tem um dono, isso tem um autor, isso tem um gerador. E esse gerador, vamos repetir, é Deus. Então, muitos gênios da física, que foram chamados na verdade de ateus, a forma deles, eles acreditavam também, e também revelavam a Deus. Por exemplo, Albert Einstein, ele dizia que ele reconhecia sim a existência de Deus como fonte necessária da energia que dá sempre o primeiro impulso, ou seja, o primeiro toque em tudo que se move no universo. E falavam que ele era ateu. O outro, um pouquinho, ou vamos dizer, não muito pouco, anos depois dele, que veio depois, Isaac Newton, aquele da maçã, né? Que estava debaixo do pé de maçã, caiu a maçã e ele criou a lei, se diz, a lei da gravidade. Imaginamos se fosse uma cobra, uma melancia, a gente teria machucado o rosto desse sábio. Mas o que ele disse? Esse sábio, ele declara ser incapaz de explicar os movimentos que tem no universo
os astros pela lei da mecânica que ele conhecia. Então vejamos que, mesmo sendo pessoas, seres humanos considerados ateus, que não acreditavam em Deus, eles afirmavam Deus através daquilo que eles buscavam, através daquilo que eles faziam para o ser humano aprender um pouco mais e trazer a nós todo o conhecimento que é só uma pequena parcela que tem no universo. E nós entendemos Jesus, nós tentamos entender que Jesus, e quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando da pessoa, do personagem que andou, que caminhou humano. Agora, estamos tentando entender. Agora, imaginamos entender a consciência crística que ele trouxe, que chama Jesus, o Cristo. Fica um pouquinho mais difícil. Imaginamos acima dele Deus, que ele chamava de Pai. Mas não vamos ficar tristes, não, entender, alcançar todo esse pensamento, toda essa dimensão. É só saber e pensar que Jesus nos ensinou e devemos chamar Deus de Pai, e um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que ama, um Pai que perdoa, um Pai que compreende, um Pai que espera e que tem toda a paciência do mundo para entender. E que Ele nos abençoe e nos ampare e nos conceda, nos dê bastante força para enfrentarmos todas as dificuldades que por momentos ou outros vão se apresentando na nossa vida. Muito obrigado pela preciosa atenção de cada um de vocês. Boa tarde a todos. Então hoje, como a gente já falou, a gente inicia mais um ano de estudo do Livro dos Espíritos e da nossa Evangelho-terapia através do Evangelho segundo o Espiritismo. Como muito bem o João nos colocou, Deus. Então Deus, na sua sabedoria e o grande amor que tem por nós, Ele vem se revelando gradativamente, diz Kardec, aos seus filhos em evolução. Então, a característica de espíritos superiores, que estão, lógico, se espelham no Pai, é exatamente respeitar o nosso grau evolutivo. Tudo que eles nos revelam é de forma, vamos dizer, doses homeopática. É dado de acordo com aquilo que nós conseguimos assimilar, aquilo que nós conseguimos compreender. E não foi diferente com essa nossa necessidade de compreender Deus como o João nos colocou. Infelizmente, pelas palavras, pode pegar os maiores livros, os melhores autores, as pessoas mais sábias. Pelas palavras, nós ainda não vamos conseguir compreender Deus. Nós vamos começar a senti-lo através do amor. E o Pai teve toda essa paciência. Aos poucos Ele foi se revelando para nós. E lá desde o nosso tempo primitivo, viu, gente? Nós, no fundo, nós temos essa essência dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós, Então é lógico, a gente não entendia como, mas a gente sentia que tinha algo acima de nós. E a gente já começou essa adoração por algo, não sabíamos dizer ainda que era Deus. Se fosse por medo, fosse por necessidade, algo dentro de nós nos motivava a isso. Então o Pai esperou com toda a paciência, Nós fomos adoradores de pedra, nós fomos adoradores dos elementos da natureza, nós transformamos esses elementos da natureza em algo superior para nós, aí a gente começou a tomar forma, Nós misturamos seres humanos com animais, depois a gente criou um Deus para cada necessidade nossa, Fomos politeístas. Deus sabia que tudo aquilo eram as doses homeopáticas. E isso tudo
sobre a coordenação, como João nos colocou, de Cristo encarnado na figura de Jesus. Então, desde o início, gente, Jesus foi nos acompanhando. Lógico, Ele foi enviando aqueles que iam nos colocando as ideias para que a gente fosse amadurecendo, até que nós chegamos num ponto, depois de várias adorações, havia a necessidade da gente centralizar, né, em algo, um Deus único, em alguma coisa onde a gente realmente pudesse firmar e começar através do amor a sentir. Então, nesse momento, a gente precisa dar uma paradinha e lembrar o estágio que estava no nosso mundo. A mesma coisa que está acontecendo agora com a Terra. Não é falado que nós estamos para entrar em um mundo de regeneração? Ah, que delícia, né? Mundo de regeneração, o bem predomina, não tem maldade, não tem violência, não tem as doenças físicas, a velhice é de forma diferente, a infância menos dolorosa. Ah, que delícia! Todos nós queremos fazer parte do mundo de regeneração. Sabe o que aconteceria se hoje chegasse aqui o nosso governador planetário com seus trabalhadores e falasse: a partir de amanhã a Terra é mundo de regeneração, e nós fôssemos convidados? Olha, não precisaria nem 2 dias, né, João? No mesmo dia a gente está fazendo a mala e fala: eu quero ir embora. Sabe por quê, gente? Não tem compatibilidade. É a mesma coisa que você pegar um urso, coitadinho, polar, e levar ele lá para o deserto. Ele não respira, ele não aguenta. Então os mundos, eles são apropriados para nós. Cada mundo foi criado exatamente para que os seus filhos pudessem viver neles. Então aconteceu com o mundo que está acontecendo com a Terra agora. Um planeta chamado Capela. Lá eles viraram um mundo de regeneração. Aí eles eram um povo, como está acontecendo conosco, bem desenvolvido intelectualmente. Gente, a nossa geração é inteligente, não é? Dominamos tudo que for tecnologia, tudo que for da parte de ciência, só que a moral não acompanhou. Aí as asas ficaram assim desse povo. Tinha uns que a tecnologia, a inteligência estava lá em cima, mas a moral não estava. E é exatamente a moral, que ainda é muito pesada, a parte do orgulho e do egoísmo, que não consegue viver em mundos felizes. Você não respira. Você não aguenta viver do lado de uma pessoa perfeita. Sabe por quê? Você vai fazer, ela vai te perdoar. Não tem graça. A pessoa perfeita ainda nós não conseguimos viver do lado dela. Precisamos exatamente das pessoas que nós temos. Então, essas pessoas de Capela, que eram muito inteligentes, mas moralmente ainda predominava o orgulho, egoísmo. Qualquer semelhança, tá, gente? É só uma coincidência, tá? Conosco que acontece hoje. Aí o que acontece? O pai é bom. Filho, você não aguenta mais viver no mundo de regeneração, então vocês vão ser convidados a ir para outros mundos, aonde o grau evolutivo é igualzinho de vocês. Lá vocês vão conseguir respirar, lá vocês vão conseguir viver, lá vocês vão conseguir realizar o seu aprendizado. Então eles não foram expulsos de Capela, mas foram convidados. Então vocês vão começar a habitar mundos que ainda o padrão evolutivo é igual de vocês. E vocês vão colaborar muito, sabe por quê? Porque o padrão intelectual era mais elevado. Aí Jesus, na sua bondade de governador, trouxe os capelinhos
a terra. Aí se explica muito, né, as grandes civilizações, né? A gente pensa, nossa, as pirâmides, o Coliseu e as invenções desses grandes cientistas, né, inventores que nós tivemos. Gente, você reencarna com algo esquecimento. A hora que você vem aqui para a matéria, tudo que você adquiriu do seu espírito, aquilo vai fluindo. Então nós tivemos as grandes invenções, tivemos a grande ajuda à humanidade, e também tinha uma coisa: se eles estavam em um mundo de regeneração, já tinha fortalecido dentro do coração deles a ideia do Deus único. Então muitos deles reencarnaram em um povo chamado hebreu. Vocês já ouviram falar dos hebreus? Então, porque lá naquele meio eles iriam também auxiliar em tudo que auxiliaram aqui na terra a desenvolver a ideia do Deus único, porque nós precisávamos, porque a partir dessa ideia do Deus único nós íamos começar então a desenvolver o amor dentro de nós. Todos nós conhecemos a história dos hebreus, né? Foram escravizados, 300 anos de escravidão. Aí a gente pensa, mas puxa vida, né? Por que o Deus fez isso? Traz eles para cá para ajudar no desenvolvimento e ainda se tornam escravos. Já ouviram falar da eficiente professora Dor? Que quando o amor não resolve, é ela que resolve. Então, quando esses capelinos reencarnaram aqui, super inteligentes, sim, mas tinham a semelhança nossa, né, gente? Ainda os defeitos morais, que nós sabemos que é orgulho e egoísmo que alimenta. Então, esse tempo na escravidão no Egito foi exatamente para que a professora eficiente Dor começasse a trabalhar neles, para eles trabalharem, né, tirar aquela arrogância, começasse então a trabalhar naquele povo sentimentos necessários. Então a escravidão que eles passaram, gente, foi necessário para expurgar um pouco o excesso do orgulho, do egoísmo, porque moralmente eles ainda eram espíritos que estavam num nível ainda muito baixo quanto à sua intelectualidade. Aí, lógico que Jesus, em todo esse período, sempre enviou os seus missionários, exatamente para nos ajudar. E foi nessa época, então, que ele manda um dos seus trabalhadores para, vamos dizer assim, dar uma alavancada no nosso progresso moral, que é conhecido por nós como a primeira revelação. Reencarna Moisés, porque precisava conduzir esse povo que já tinha essa ideia desse Deus único, para que essa ideia não ficasse centralizada só naquele povo, que eles ocupassem as outras regiões, que eles também fossem levando essa ideia do Deus único. Nós estávamos preparados para deixarmos o paganismo, o politeísmo e começar essa crença nesse Deus único. Então Moisés foi um grande legislador, gente, mas ele veio no meio, nós estávamos lá, de um povo extremamente sofrido, perseguido, orgulho, egoísmo. Então imaginem ele ali e falar de um Deus de amor, de falar assim, ó, tudo que você está passando, você de uma forma ou de outra, você é o culpado. Você já imaginou falar isso com um povo que tinha saído de uma escravidão de 300 anos de dor e sofrimento? Nós não ainda podíamos ouvir isso. Então o que Moisés precisou fazer? Colocar leis para nos disciplinar. Tinha que moldar exatamente de acordo com o grau evolutivo que nós estávamos. Então a primeira coisa que ele fez, ele trouxe a lei universal dos 10 mandamentos. Essa é imutável. Essa nós precisamos. E as pessoas, né, acham
tá? Que Moisés recebeu no Monte Sinai essas leis diretamente de Deus. Desculpa, mas não foi diretamente de Deus. Porque Moisés, apesar de ser um trabalhador de Cristo, não aguentaria uma comunicação direta com o Pai. Ele era um grande médium e o intermediário que trouxe através da mediunidade de Moisés os 10 mandamentos para nós foi Jesus. Jesus é que trouxe através da mediunidade de Moisés os 10 mandamentos. E esses seriam imutáveis, seria universal. Passaria os tempos e seria esta a lei de Deus. A outra parte das leis de Moisés são as leis disciplinadoras, até um pouco polêmica, né? As pessoas falavam, mas Moisés era ruim, Moisés era rude, olho por olho, dente por dente. Volto a repetir, havia necessidade, gente. Nós ainda éramos crianças espirituais. Ele precisava, vamos dizer, colocar um freio na nossa violência, na nossa revolta. Então, por isso que as leis de Moisés eram um pouco, vamos dizer, a gente chama de violenta, né? Porque ele precisava conter todo aquele nosso ódio, aquele nosso rancor, aquele nosso desejo de vingança, a nossa revolta. Mas aquelas leis seriam mudadas. Conforme nós fôssemos crescendo, conforme nós fôssemos disciplinando esta parte da lei de Moisés, quando nós crescêssemos um pouquinho mais, seria mudado. E Jesus foi acompanhando. Amadurecemos a ideia do Deus único, de uma certa forma nos disciplinamos, só que o Deus que Moisés trouxe era o Deus de justiça. Era o Deus que você temia. Você não fazia porque você tinha medo. Foi necessário. Quando Jesus percebeu que nós tínhamos crescido um pouquinho, que nós já tínhamos nos disciplinado, que os anos de escravidão diminuiu nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente começou a ser mais humilde, estava na hora de transformar o Deus de justiça em um Deus do amor. Mais uma vez, Jesus poderia ter mandado qualquer um dos seus missionários, mas não, gente. Ele fez questão de vir pessoalmente, trazer a mensagem da boa nova, as palavras que nos iluminaria e nos libertaria. Então ele mesmo diz, né? Eu não vim destruir a lei, mas explicá-la, adaptá-la agora a vocês que já não são mais crianças espirituais, vocês já são adolescentes espirituais. Eu vou esclarecer, eu vou mostrar para vocês como praticar a lei do amor. Eu vou ensinar a vocês a fazer ao seu próximo aquilo que você gostaria que ele fosse feito. Eu vou pedir para vocês que não é mais olho por olho e dente por dente. Agora vocês já compreendem que se caso vocês tiverem uma face ferida, ofereça a outra. Mas eu vou explicar para vocês que é para vocês tirarem esses sentimentos de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Então Jesus veio nos ensinar a praticar a lei de amor, justiça e caridade, igualdade, fraternidade. Só que tinha um probleminha, nós ainda éramos adolescentes espirituais. Orgulho e egoísmo ainda estavam presentes. Imaginem numa sociedade aonde se predominava a religião sobre o povo, sobre o poder daquele povo hebreu. E vem Jesus e
fala assim, ó, a partir de hoje, todos são iguais. Não há diferença. Você tem que fazer ao seu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito. Quem tem orgulho e egoísmo consegue fazer ao seu próximo aquilo que deveria ser feito? Aquilo que ele gostaria para ele? Não. Então Jesus mexeu com os interesses do orgulho e do egoísmo daquele povo. Então nós sabemos que infelizmente não aceitaram as ideias de Jesus. Ele sabia disso. Ele sabia que ele estava lidando. Quem tem adolescente em casa sabe o que é lidar com adolescente. Eles são rebeldes. Eles não aceitam. Então o que Jesus fez? Colocou todo o seu ensinamento em parábolas. E nos prometeu que quando nós estivéssemos um pouquinho mais crescidos, Ele enviaria alguém para nos ajudar a compreender ainda aquilo que nós não estávamos conseguindo compreender e relembrar aquilo que Ele tinha ensinado. Mas já melhorou um pouquinho, né? Porque Ele conseguiu, como nós já éramos adolescentes, a colocar em nós a ideia da vida futura. Você já começava naquela época a pensar que não era só aquela vida, que as compensações não estavam só naquela vida. Então aqueles que sofriam, né, as desigualdades, já começou a ter uma esperança. Olha, Jesus falou que se a gente suportar a dor, o sofrimento, nós vamos ter a vida eterna. Então melhorou um pouquinho, né? E aí a gente foi crescendo, passou-se 18 séculos, né? Infelizmente Jesus deixou a essência do cristianismo, pedindo fraternidade, amor, justiça, caridade. Aí o que os cristãos fizeram, gente? Moldar as religiões de acordo com as suas necessidades. Como que o cristianismo se dividiu, né? São várias religiões cristãs. Cada um tem seu artigo de fé, cada um tem seus dogmas, e pode ver que as pessoas que vão se afinizando às religiões é porque aqueles artigos de fé, aqueles dogmas vão de encontro às suas necessidades. Passaram-se 18 anos, e aí o que aconteceu, gente? Aquele Deus de justiça de Moisés, o Deus de amor que Jesus nos trouxe, não conseguia explicar certos sofrimentos nossos. A gente não conseguia entender certas coisas que a gente chama de fatalidade, porque a gente já tinha entendido, como Jesus falou, que sofrer na terra tinha vida eterna. Mas como entender aqueles sofrimentos? Por exemplo, uma criança que nunca cometeu nada de mal e sofre as mortes prematuras, aquela pessoa tão boa que segue os ensinamentos de Jesus sofrendo. Parecia que certas fatalidades desmentiam o Deus de amor de Jesus. E a gente começou no século XIX a passar mais para o Deus de justiça de Moisés do que o Deus de amor de Jesus. Estávamos sofrendo, estávamos desesperados. Aí Jesus falou: meus irmãos estão precisando de ajuda de novo. Agora eles já não são mais crianças e não são mais adolescentes. Agora eles já são adultos espirituais. Está na hora de enviar para eles o Consolador prometido, que vai esclarecer para eles não o porquê, mas o para quê das vicissitudes da vida. Século XIX, através da abençoada mão de Allan Kardec, veio então para nós a codificação espírita. Vocês espíritas são pretensiosos demais de achar que Ele é o Consolador prometido. Será que nós somos pretensiosos? Porque através do Espiritismo, quando Ele nos trouxe a revelação de um mundo fora da matéria e a possibilidade de conversar com a
eles nos esclareceram. A gente começou a entender a pluralidade das existências, da nossa possibilidade de se voltar novamente à vida. Nos explicou que eu acredito que a mais lógica que tem que prova a justiça de Deus, que infelizmente nós ainda não conseguimos seguir os 10 mandamentos, as leis trazidas por Moisés. Aquilo que Jesus nos pediu quando disse: faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que você fez. Quando nós não agimos assim, nós infringimos as leis de Deus. Infringir a lei de Deus, gera-se uma falta. E a falta tem que ser corrigida por aquele que cometeu. Ninguém pode realizar o aprendizado por você. E muitas vezes, essas faltas, você desencarna, você leva com você, você volta novamente, não consegue corrigir, então você começa a compreender que muitos daquilo que nós chamamos fatalidade, injustiça de Deus, eu não mereço passar por isso, por que eu estou nessa situação, porque eu estou convivendo com essa pessoa, faz parte do seu passado. Que o Pai, na sua bondade, permite a cada filho, através da reencarnação, que você reencarne no lugar que você precisa, com as pessoas que você precisa, com as situações que você precisa para realizar o seu aprendizado. Então, o Espiritismo esclarece da onde você veio, o que você está fazendo aqui, e dependendo do que você fizer aqui, é para onde você vai. Então, ele é o Consolador prometido para nós espíritas? Sim. Porque quem é que precisa de consolo? Não é quem está sofrendo. E quando você está sofrendo, você não precisa saber a causa, você precisa de esclarecimento. Então, quando você se esclarece e descobre que você não é o coitadinho, que você não é a vítima, mas você é o autor da sua felicidade, que está nas suas mãos, a sua mudança de atitude diante das situações, diante das pessoas e diante do mundo, aí você esclarece. Esclarecendo, você encontra o consolo e a felicidade que você tanto deseja. Boa tarde a todos. Então agora nós vamos fazer a prece de Cáritas, né, que é assim que o Sr. José está fazendo, e hoje, por motivo que todo mundo já sabe, ele não está presente. Mas vamos acompanhar com o pensamento, porque essa peça é poderosa. Vamos mesmo falar com o coração. Então vamos juntos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, a criança o guia e o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não te conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Num só coração, num só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, aonde se refletirá a vossa divinidade.
que assiste. Evangelho da tarde, muito agradecidos a Deus porque nos permitiu estar aqui. Nós também queríamos dizer que nessa semana conversei com Dona Santa, ela está se recuperando, enquanto ainda está repousando sob aconselhamento médico, mas está em casa e ela está se recuperando aí para, se Deus quiser, futuramente estar conosco. Então nós agradecemos muito a Deus por ela, por todos nós, e vamos levar essa paz que nós estamos sentindo para os nossos lares, para os nossos familiares, e vamos agora encerrando com a prece de São Francisco de Assis, todos juntos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus nosso Pai, graças a Jesus nosso Mestre, que nessa mesma hora, na semana que vem, nós possamos, Senhor, estar aqui reunidos para mais um Evangelho. Muito obrigada, Pai Criador, que Deus seja louvado, e vamos em paz, em nome de Deus e de Jesus. Uma boa tarde.